Olá, eu sou o Jefferson e hoje em Biologia iremos falar sobre fisiologia humana. Bem, a fisiologia humana é a ciência fundamental que se dedica ao estudo do funcionamento do corpo humano vivo, derivada da palavra grega philis, que significa natureza, e logos, que significa estudo. Ela investiga os processos e mecanismos químicos e físicos que permitem a manutenção da vida e a execução de todas as funções orgânicas, desde o nível molecular, passando pelas células e tecidos, até os órgãos e sistemas complexos. Em essência, a fisiologia busca compreender a questão: como o corpo se mantém vivo e em pleno funcionamento. Para começarmos a nossa revisão, vamos relembrar as camadas que constituem o ser humano. E, de modo geral, os seres vivos, somos formados pelas células, que juntas formam 4 diferentes tipos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Eles constituem todos os nossos órgãos, que, por sua vez, constituem os nossos sistemas que formam o nosso organismo. Compreender a distinção de cada tecido, o papel dos órgãos nos sistemas e algumas doenças associadas a problemas neles é o que é cobrado no Enem. Bora comigo falar sobre isso? Vamos começar com os tecidos. O tecido epitelial é caracterizado por ser composto por células extremamente unidas, com pouquíssima matriz extracelular entre elas, e sempre se apoia sobre uma lâmina basal. Sua principal função é revestimento, formando barreiras que cobrem as superfícies externas do corpo, como a epiderme, e reveste as cavidades internas dos órgãos ocos, como os vasos sanguíneos e o trato digestório. Além disso, o tecido epitelial também se especializa na formação de glândulas, sendo responsável pela secreção de substância como hormônios, muco e enzimas. Ele desempenha um papel crucial na proteção contra agentes externos, na absorção de nutrientes em órgãos, como o intestino, e na percepção sensorial. O tecido conjuntivo é notavelmente mais diversificado e amplamente distribuído no corpo, atuando essencialmente na conexão, suporte e preenchimento de espaços entre os tecidos e órgãos. Diferentemente do epitelial, ele é caracterizado por ter células mais dispersas e são abundante e variada a matriz celular. Suas funções são múltiplas, incluindo a sustentação estrutural, a reserva de energia do tecido adiposo, a defesa imunológica e o transporte de substâncias. As categorias desses tecidos incluem o tecido conjuntivo propriamente dito, que sustenta e preenche e conecta os tecidos, o tecido adiposo, que armazena gordura, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, que forma o esqueleto, e o tecido sanguíneo, que é uma forma fluida especializada de transporte. Observe na imagem como eles são presentes na região do nosso joelho. O tecido muscular é o responsável pela mobilidade e movimento, possibilitando a capacidade única de se contrair e relaxar em resposta a estímulos. É composto por células alongadas, denominadas fibras musculares, ricas em proteínas contráteis, que utilizam energia para encurtar e gerar força. Ele é classificado em 3 tipos principais, que se diferenciam pela localização e tipo de controle. O tecido muscular estriado esquelético, que é responsável pelos movimentos voluntários e se liga aos ossos. O tecido muscular estriado cardíaco, que compõe o coração e possui contração involuntária e rítmica. E o tecido muscular não estriado ou liso, encontrado nas paredes dos órgãos viscerais, como estômago e intestino, realizando contrações lentas e involuntárias. Já o tecido nervoso é o principal responsável pela comunicação, coordenação e controle das funções do organismo. Sua especialidade é a excitabilidade e a capacidade de produzir rapidamente impulsos nervosos, que são sinais elétricos e químicos, por uma longa distância, que permite que o corpo reaja a estímulos internos e externos. É composto por 2 tipos principais de células: os neurônios, que são as unidades funcionais encarregadas de transmitir o impulso, e as células glia, ou neoglia, que fornecem suporte estrutural, metabólico e proteção aos neurônios. Esse tecido forma estruturas vitais para o cérebro, a medula espinhal e os nervos, sendo a base para processar
para processos complexos como o pensamento, a memória e a percepção sensorial. Agora vamos falar dos sistemas que compõem o nosso organismo. Iniciando pelos sistemas de controle e comunicação, temos o nervoso e o endócrino. O sistema nervoso é composto pelo cérebro, medula espinhal e nervos, e é o sistema de comando rápido do corpo. Sua função é perceber, receber estímulos sensoriais do ambiente e do meio interno, processá-los instantaneamente e gerar respostas motoras ou reflexas. Regula todas as atividades conscientes, como movimento, pensamento e as funções involuntárias, como a respiração e os batimentos cardíacos. Uma doença associada a esse sistema é a doença de Alzheimer, que é uma condição neurodegenerativa que afeta as células nervosas, causando perda, progressão de memória e das funções cognitivas. Já o sistema endócrino atua como um controlador químico, liberando hormônios produzidos por glândulas, como tireoide, pâncreas e adrenais. A corrente sanguínea. Seus mensageiros químicos viajam lentamente, mas com efeitos duradouros, regulando processos vitais como o metabolismo, o crescimento, o desenvolvimento sexual, a resposta dos organismos e as situações de estresse. Uma doença associada a esse sistema é o diabetes mellitus, que é uma condição onde o pâncreas não produz insulina suficiente ou as células não respondem a ela, resultando em altos níveis de glicose no sangue. Temos também os sistemas de suporte e movimento, que inclui os sistemas músculo-esquelético e tegumentar. O sistema músculo-esquelético é a base estrutural e motora do corpo. Inclui o esqueleto, que fornece a sustentação e proteção dos órgãos vitais, e os músculos, que geram força e movimento através da contração. Junto, eles permitem a postura, a locomoção e a manipulação do ambiente. A osteoporose, que é caracterizada pela perda da massa óssea, tornando os ossos frágeis e aumentando o risco de fraturas, é um exemplo de doença associada a esse sistema. Já o sistema tegumentar, formado pela pele e seus anexos, como cabelo e unha, é a barreira física externa do organismo. Sua principal função é a proteção contra agentes externos, radiação UV e desidratação. Além disso, a pele contém receptores sensoriais para o tato e é fundamental na regulamentação da temperatura corporal, ajudando a dissipar ou conservar o calor. Uma doença associada a esse sistema é a dermatite, que é uma inflamação na pele que pode causar vermelhidão, coceira e lesões, sendo a dermatite atópica uma das formas mais comuns. Existem os sistemas de metabolismo e transporte, que incluem o sistema cardiovascular, respiratório, digestório e urinário. O sistema cardiovascular é constituído pelo coração e uma vasta rede de vasos sanguíneos. Sua função primordial é o transporte. Ele impulsiona o sangue, rico em oxigênio e nutrientes, para todas as células do corpo e, no retorno, recolhe o dióxido de carbono e resíduos metabólicos para descarte em outros sistemas. A hipertensão arterial sistêmica é uma elevação persistente na pressão nas artérias, forçando o coração a trabalhar mais e danificando os vasos sanguíneos ao longo do tempo. O sistema respiratório é responsável por manter os níveis adequados de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. O ar é conduzido pelas vias aéreas até os pulmões, onde o oxigênio entra na corrente sanguínea e o dióxido de carbono é exalado. Esse mecanismo é vital para a produção de energia celular e para a manutenção do equilíbrio ácido-base. A asma é uma doença inflamatória crônica nas vias aéreas, que causa estreitamento nos brônquios, resultando em dificuldades para respirar, chiado e tosse. O sistema digestório realiza a quebra e o aproveitamento dos alimentos, desde a mastigação até a ação de enzimas do estômago e intestinos. Ele transforma moléculas complexas em nutrientes simples, que são absorvidos para a circulação. Os órgãos acessórios, como fígado, pâncreas, fornecem substâncias essenciais para a digestão e metabolismo. A gastrite é a inflamação na mucosa que reveste o estômago, frequentemente causada por uma infecção bacteriana ou pelo uso prolongado de certos medicamentos. Já o sistema urinário, o excretor, tem a tarefa de filtrar e purificar o sangue, como os rins removendo substâncias residuais tóxicas, especialmente produtos nitrogenados como a ureia.
Também controla o volume de água e a concentração de eletrólitos no corpo, sendo um regulador crítico da pressão arterial e do pH sanguíneo. O cálculo renal, popularmente conhecido como pedra nos rins, ocorre pela formação de massa sólida e cristais minerais na urina, que podem obstruir as vias urinárias, causando intensa dor. E, por fim, ainda temos o sistema de defesa e continuidade, que inclui o imunológico e o reprodutor. O sistema imunológico é a complexa rede de defesa do corpo, composta por células especializadas como leucócitos e órgãos linfóides, os linfonodos do baço. Sua função é identificar e neutralizar qualquer substância ou organismos estranhos, como vírus e bactérias, e desenvolver uma memória para proteger o corpo contra futuras infecções. O lopus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, em que o sistema imunológico erroneamente ataca e danifica tecidos e órgãos saudáveis do nosso corpo. Já o sistema reprodutor tem a função biológica de garantir a reprodução de células sexuais, gametas, e sintetizar hormônios que definem as características sexuais secundárias. No organismo feminino, o sistema também é adaptado para permitir a fertilização, a gestação e o desenvolvimento de um novo ser. A endometriose é uma condição feminina em que o tecido semelhante ao que reveste o útero cresce fora dele, podendo causar dor crônica e infertilidade. Agora que fizemos essa revisão sobre a fisiologia humana, vamos entender como o Enem cobra esse conteúdo. Uma questão do Enem de 2017 apresenta o seguinte texto base. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que prometem agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude de sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e na pele. O enunciado da questão então pergunta: qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desses materiais? Bem, o texto base da questão apresenta uma discussão sobre plaquetas. Você sabe o que são? Plaquetas são estruturas presentes no nosso sangue, importantíssimas para o processo de coagulação sanguínea, que evita, por exemplo, a hemorragia. As plaquetas artificiais apresentadas no texto viriam para suprir a carência dessas estruturas em alguns organismos. A questão quer que identifiquemos uma doença que está associada a esse problema. Vamos analisar as alternativas? Letra A, filariose. Não. A filariose é uma verminose que provoca endemas após os vermes se acumularem no interior dos vasos linfáticos. Letra B, hemofilia. Sim, com a hemofilia, a pessoa tem problemas de coagulação sanguínea. As plaquetas auxiliariam na resolução desse problema. Letra E, aterosclerose. Não. Essa doença está associada à perda da elasticidade das paredes de artérias. Letra D, doença de Chagas. Também não, pois é uma doença causada por um protozoário que afeta o coração e o sistema digestivo. Letra E, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é também conhecido como AIDS. Também não, já que é uma virose que causa uma imunodeficiência, ou seja, ataca o nosso sistema de defesa do corpo. Dessa forma, a letra B, hemofilia, é a alternativa. Outra questão do Enem de 2022 diz o seguinte no texto base. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização da eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esporte no mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. O enunciado então pergunta: esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da... Bem,
Você já conseguiu visualizar que essa questão quer que associemos o efeito do doping ao sistema endócrino. Esse sistema, como vimos, está ligado à produção de hormônios, importantíssimos para uma série de processos no nosso corpo. O hormônio eritropoietina está associado à eritropoiese. Você sabe o que é isso? A eritropoiese é um processo ligado à produção de hemácias. Enquanto eritro faz referência a hemácias, poiese faz referência à produção. Assim, com doping, a quantidade de hormônios eritropoietina será aumentada no organismo, o que proporcionará o aumento de hemácias nele. Vamos analisar as alternativas e ver o que melhor se enquadra como consequência desse aumento? Letra A. Frequência cardíaca. Não, o aumento do número de hemácias não provocará um aumento dos batimentos cardíacos, nem a capacidade pulmonar, que é apresentada na letra B. A capacidade pulmonar é a respiração mais rápida. Letra C. Massa muscular do indivíduo. Esse tipo de hormônio não tem a capacidade de realizar isso. Outros, como a testosterona, sim. Letra B. Atividade anaeróbica muscular. Não, essa não faz sentido. Letra E. Taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Sim, esse faz sentido, já que são as hemácias que participam desse processo de transporte de oxigênio. Com o aumento de sua quantidade, a taxa de transporte será maior. Assim, temos a letra E como a correta. E outra questão do Enem de 2024 diz o seguinte no texto base. As fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas por vaso sanguíneo. Já as fibras rápidas ou fibras brancas apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. Observe que essa questão fala do sistema músculo-esquelético. O texto começa falando das fibras musculares esqueléticas, que compõem os músculos que estão ligados ao nosso esqueleto. Foram apresentados dois tipos de fibras, a vermelha e a branca. As fibras vermelhas, por terem mais quantidade de mitocôndrias e vaso sanguíneo, são associadas à resistência, enquanto as brancas, por não terem essas estruturas, são associadas à força. Assim, uma pessoa pode desenvolver melhor alguma delas de acordo com os estímulos que realiza. O enunciado da questão então apresenta: um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas que vermelhas, teria mais vantagens na realização da prova de... Bem, um atleta possui mais fibras brancas, ele tem maior desenvolvimento de força do que resistência. Logo, jogos que envolvem uma longa duração de tempo e espaço não seriam bem executados por ele. Com isso, vemos que os esportes triatlo, marcha atlética, maratona aquática e ciclismo de estrada não serão uma boa opção, enquanto o salto em altura que envolve uso de força será. Assim, temos a letra B como a correta. E encerramos por aqui. Espero que tenham conseguido compreender como fisiologia humana é cobrada no Enem. Até a próxima!